Todo mundo conhece a Coreia do Sul como o país dos doramas, da tecnologia de ponta, do K-pop e de muita riqueza. Seul é uma das cidades mais modernas do mundo, e parece que tudo nesse país é limpo e perfeito, mas existe um lado obscuro dessa perfeição que eles não querem que você veja. A Coreia do Sul tem uma das taxas de pobreza oculta mais altas da Ásia. E eu não tô falando aqui de estatísticas frias ou relatórios do governo. Eu tô falando de vidas invisíveis, de pessoas que existem, mas não aparecem, de uma realidade que foi varrida para debaixo do tapete. Hoje, a gente vai descobrir como que um país consegue esconder milhares de moradores de rua de um jeito que pareça que eles não têm nenhum. E eu te garanto, depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para a Coreia do Sul da mesma forma. Quando você assiste um dorama ou vê fotos de Seul nas redes sociais, a cidade parece impecável. As ruas são muito limpas, organizadas, parece que não tem sujeira nenhuma. E sabe o que mais você não vê? Moradores de rua. Segundo dados oficiais do governo sul-coreano, a população em situação de rua caiu 15% nos últimos anos, com cerca de 12 mil pessoas identificadas em 2024. Parece uma excelente notícia. Mas espera, existe um detalhe aqui que muda tudo. Esses números oficiais não contam a história completa. Na verdade, eles nem chegam perto da realidade. Porque existem milhares de pessoas vivendo em situação de rua e simplesmente não aparecem nessas pesquisas. Mulheres sem teto, por exemplo, passam noites em saunas públicas, em cafés de internet e cafés de mangá. Esses lugares, eles permitem que as pessoas fiquem por horas pagando uma pequena taxa. Para muitas mulheres, esses espaços se tornaram uma única opção de abrigo. Mas aqui que tem um problema. Esses locais não são incluídos nas pesquisas do governo sobre pessoas em situação de rua. Se você não está dormindo literalmente na rua ou em um abrigo oficial, você praticamente não existe para as estatísticas. E tem mais, tá? Muito mais. Mais de 70 mil crianças e adolescentes são identificados como sem-teto na Coreia do Sul. 55 mil deles estão vagando sem lugar para dormir depois de fugir de casa devido a problemas com os pais ou com a família. São adolescentes, são pessoas bem jovens e já são invisíveis. 55% de todos os moradores de rua do país vivem concentrados apenas em Seul. A capital, que é tão moderna assim, esconde um exército de pessoas invisíveis. E sabe qual que é o mais chocante disso? Pesquisadores descobriram em 2024 que as tentativas de suicídio são muito maiores entre jovens que vivem em quartos minúsculos chamados de goshwons. O preconceito e as condições péssimas de vida estão literalmente fazendo as pessoas tomarem decisões ruins. Então, quando você visita Seul e quase não vê moradores de rua nas ruas principais da cidade, a pergunta não deveria ser: nossa, por que não existe pobreza aqui? A pergunta certa é: onde que eles esconderam essas pessoas? Agora você deve estar se perguntando: se essas pessoas não estão nas ruas, onde que elas estão? E essa resposta é meio dura. Existem lugares na Coreia do Sul chamados de jokbangs. São casas que foram divididas em pequenos cômodos para acomodar o máximo de pessoas possível. Imagina uma casa normal, mas cada quarto foi subdividido em espaços bem minúsculos, onde só cabe uma pessoa. Segundo algumas pesquisas de 2024, 4.717 pessoas vivem nesses lugares. Mas os goshwons são ainda piores. Goshwons são quartos de 3 a 4 metros quadrados. Para você ter uma ideia, isso daqui é menor do que um banheiro médio. Você não tem janela, você não tem privacidade, muitas vezes você mal consegue estender os braços. É literalmente um cubículo, um quadradinho para você dormir. Esses lugares geralmente são feitos para estudantes que precisam estudar para exames importantes. Mas hoje em dia, milhares de pessoas vivem ali permanentemente porque elas não têm condições de pagar por uma casa de verdade. Não tem muita opção. A realidade aqui é bem mais cruel do que parece. Existem muitos casos de incêndios e inundações nesses lugares, e a vida dessas pessoas acaba ficando em risco. Elas enfrentam muitos problemas relacionados à saúde,
até mesmo risco de vida. Mas como elas não estão tecnicamente na rua, o problema continua invisível. A renda mensal de uma pessoa em situação de rua na Coreia do Sul é de cerca de 3 mil reais brasileiros. E a maior parte disso vem de assistência pública, não de trabalho. Porque a taxa de desemprego entre essas pessoas é de 75%. Mais da metade diz que simplesmente não consegue trabalhar, seja por problemas de saúde ou até mesmo porque não tem um endereço fixo, então é praticamente impossível conseguir um emprego. E aqui você pode até pensar, tá, mas cadê os abrigos públicos? O governo não oferece abrigo para essas pessoas? Ele oferece, mas tem um problema. 36% dos moradores de rua dizem que evitam abrigos públicos. O motivo, geralmente desconforto com regras de convivência, restrições excessivas. Muitos abrigos têm política de tolerância zero ao álcool, o que exclui automaticamente pessoas que sofrem com alcoolismo e precisam de ajuda. Então essas pessoas ficam presas em um ciclo sem saída. Não conseguem usar os abrigos, não têm direito de moradia adequada, e os únicos lugares que elas podem pagar são esses daqui que você está vendo. E a Coreia do Sul continua vendendo a imagem de país perfeito. E veja bem, isso daqui é uma coisa muito leve comparando com o que a Coreia do Sul já fez no passado. Pesquise, por exemplo, sobre os Brothers Home, ali por volta dos anos 80, 90, quando teve a questão lá dos Jogos Olímpicos de Seul. Pesquise o que a Coreia do Sul fez com as pessoas para tentar parecer que era um lugar perfeito naquela época. Tá, mas como que alguém chega nessa situação? O que leva uma pessoa a se tornar invisível em um dos países mais ricos do mundo? A causa número 1 geralmente é desemprego. 35% das pessoas em situação de rua apontam a perda do emprego como principal motivo. E a Coreia do Sul é implacável com quem falha. O mercado de trabalho é extremamente competitivo e uma vez que você sai do sistema, é praticamente impossível você voltar. Se você ficou desempregado por muito tempo, os empregadores presumem que tem algo de errado com você. E sem um endereço adequado, isso só piora ainda mais suas chances de conseguir alguma coisa. A segunda causa é o divórcio e problemas familiares. O preconceito social com o divórcio na Coreia do Sul ainda é muito grande. Quando uma família se desfaz, muitas vezes não existe apoio. E sem esse tipo de apoio, as pessoas geralmente acabam dessa forma. A terceira causa é a falência empresarial. A economia coreana é muito competitiva e também é implacável. Pequenos empresários que falham frequentemente podem acabar perdendo tudo. E o sistema financeiro não perdoa erros. Não existe segunda chance fácil. Os preços para viver na Coreia do Sul, especialmente em Seul, geralmente estão crescendo cada vez mais. Para as classes mais baixas, é simplesmente impossível comprar ou até mesmo alugar um lugar decente para morar. O custo de vida é extremamente alto. Os salários não acompanham nem de perto isso e de repente você se vê sem opções. Então não é apenas uma questão de estar desempregado, é uma combinação de várias coisas. Perder o emprego em um lugar onde as pessoas não perdoam falhas, perder a família em uma cultura que tem muito problema com divórcio e viver em uma das cidades mais caras do mundo, onde moradia decente é praticamente inacessível, é uma coisa de luxo. E quando você chega nesse ponto, parece que não existe um caminho de volta. E sim, deve existir, mas não é nada fácil. A exclusão social. Mas talvez o pior lado de tudo isso não seja nem a pobreza em si. É como que a sociedade coreana trata essas pessoas. Na Coreia do Sul, eles têm um problema muito grande com quem vive nas ruas. E geralmente a culpa é colocada no indivíduo. Se você tá sem teto, muitas pessoas presumem que foi por suas próprias escolhas, e você não se esforçou bastante, e você é preguiçoso ou até mesmo tem problema de caráter. A ideia de que problemas do sistema ou problemas econômicos possam ter causado a sua situação é praticamente ignorada. Muitos sul-coreanos permanecem completamente desconhecedores desses problemas que a população sem teto enfrenta. Existe um grande abismo de incompreensão entre a população em geral e as pessoas que vivem na rua. A cultura da Coreia valoriza tanto o sucesso que a pobreza é automaticamente vista como uma espécie de falha pessoal. Se você não teve sucesso, então isso significa que você falhou como pessoa. Simples assim. Mais da metade das mulheres sem teto ficam em lugares onde elas podem pagar por pernoite,
como saunas e cafés de internet. Mas esses lugares são excluídos das investigações, como eu disse antes. E muitos dizem que isso é porque reconhecer essas pessoas significaria admitir que esse problema é muito maior do que os números mostram. É algo que o governo não quer reconhecer. Pelo menos essa é a opinião de muita gente. 36% das pessoas entrevistadas planejavam dormir ao ar livre nas ruas ou em praças, especificamente evitando abrigos. Elas preferem dormir no frio, sem proteção, a ter que enfrentar as regras rígidas e o julgamento que vem com aceitar ajuda oficial. Isso daqui parece um reflexo de uma sociedade que decidiu acreditar que pobreza é uma vergonha e deve ser escondida do espaço público. Mas o que o governo está fazendo para resolver isso? A resposta curta é não tá fazendo o suficiente, nem de longe. Em 2020, o governo anunciou planos para expandir moradia pública. Parecia muito bom no papel, mas tinha também um problema. A estratégia de longo prazo ainda faltava, e o orçamento foi muito reduzido. De forma mais simples, existiu um anúncio muito bonito para a imprensa, mas quando chegou a hora de colocar a mão na massa, o compromisso simplesmente sumiu. E tem mais, não existem consequências legais por não cumprir regulamentações sobre fornecimento de moradia para grupos vulneráveis. O governo pode simplesmente ignorar suas próprias regras e nada acontece. A saúde mental nunca foi uma prioridade de política de apoio para pessoas que vivem na rua. Existem poucos serviços de aconselhamento disponíveis. E isso num país onde, como a gente viu, pessoas tomando decisões ruins com as suas próprias vidas. Esse número é muito maior entre pessoas vivendo em condições precárias. A solução do governo parece que coloca essas pessoas em abrigos ou em instituições, mas isso daqui parece não resolver o problema real, que é a falta de moradia acessível e a falta de oportunidades de reintegração. Agora, para ser justo, a gente precisa comparar isso com outros lugares. Quando você visita cidades como São Francisco, Seattle ou Phoenix nos Estados Unidos, você vê cidades de barracas inteiras. Estacionamentos de trailers bem antigos, pessoas dormindo em cada esquina. A situação de rua lá é visível, é impossível de ignorar. Na Coreia do Sul você não vê isso. Visitantes relatam ver apenas uma ou duas pessoas sem teto em bancos durante algumas viagens extensas por Seul. A estimativa oficial é de 2.600 pessoas nas ruas ou em abrigos em uma cidade com 10 milhões de habitantes. Então, comparado aos Estados Unidos, a Coreia do Sul parece estar indo incrivelmente bem, mas é aqui que tem um problema. Será que isso é sucesso de verdade ou é apenas invisibilidade forçada mais eficiente? E veja bem, eu não tô dizendo que os Estados Unidos também não faz isso, tá? Isso daqui é uma crítica para ambos os países. Porque quando você empurra pessoas para ghost wons, onde elas vivem em condições muito ruins, elas não estão tecnicamente na rua. Quando mulheres dormem em saunas e não são contadas nas estatísticas, adivinha, elas também não são consideradas moradoras de rua. Os números parecem muito melhores. Quando você exclui 70 mil adolescentes que estão fora dessas estatísticas, parece que o problema é bem menor. A Coreia do Sul não necessariamente resolveu melhor o problema do que outros países. Ela apenas ficou melhor em escondê-lo. E existe uma diferença muito fundamental aqui. Em lugares como São Francisco, o problema é visível. Então existe uma pressão pública para fazer alguma coisa. As pessoas veem o sofrimento de todos os dias e elas exigem mudanças. Na Coreia do Sul, esse problema é invisível. Então você não tem a mesma pressão. Não existe urgência. Elas podem continuar suas vidas achando que tudo tá bem, enquanto milhares de pessoas estão sofrendo, só que fora dos olhares de todo mundo. Alguns grupos fizeram 7 melhorias que poderiam ser feitas para começar a resolver esse problema. Primeiramente, aumentar a oferta de moradia pública acessível. Não apenas só anunciar plano e depois cortar orçamento. Realmente construir casas que pessoas mais pobres consigam pagar. Segundo, estabelecer regras claras sobre qualidade de vida habitacional. Lugares como ghost wons não deveriam ser permitidos. Existem padrões mínimos de dignidade humana que precisariam ser respeitados. Terceiro, criar um sistema de apoio para todo mundo que não é capaz de acessar uma moradia adequada. Um sistema que realmente funcione, sem burocracias impossíveis do governo ou requisitos demais. Quarto, fornecer alternativas habitacionais específicas para pessoas com deficiência. Muita gente com deficiência acaba em situação de rua porque não existem opções adequadas para as necessidades delas. Elas também deveriam ter equipes de pessoas que vão até essas outras pessoas
ao invés de esperar que elas venham até abrigos que muitas delas evitam. Outra coisa importante que foi reconhecida é que o governo deveria implementar medidas legais para fazer o próprio cumprir as políticas habitacionais. Sem consequências, o governo pode simplesmente ignorar suas próprias regras. Existe um programa interessante, inclusive, que já está funcionando, que se chama Simin Chadonggi, que significa algo tipo pessoas visitando seus vizinhos. Esse programa ele incentiva que os cidadãos alertem as autoridades sobre vizinhos que pareçam estar à beira de ficar sem teto. Até dezembro de 2019, o programa já tinha gerado 8.563 relatórios. A ideia seria justamente intervir e ajudar antes que a pessoa chegue à rua. Essas são soluções que funcionam em outros países, e talvez funcionem na Coreia, mas elas exigem vontade pública, elas exigem investimento de dinheiro, e exigem também que a sociedade reconheça esse problema, e não é apenas uma questão de, nossa, você tá lá porque você quer. Mas bom, esse daqui foi o vídeo de hoje. Parece que por trás dessa fachada de país perfeito, limpo, moderno, organizado, essas pessoas ficam excluídas, elas ficam invisíveis. E não tem tido muito esforço da sociedade em si, nem do próprio governo também, para resolver essas coisas. Se esse vídeo te fez pensar um pouco, compartilha ele aí com mais pessoas, para que mais gente conheça essa realidade. Muito obrigado por assistir até aqui. Comenta aqui embaixo, a gente vai continuar conversando sobre esse tema aqui nos comentários. Eu sempre leio os comentários de vocês, tá? Então comenta aí embaixo o que você pensa. Muito obrigado novamente por assistir. E tá aparecendo aqui na sua tela o último vídeo que a gente fez aqui no canal. Clica aqui e eu te espero lá.